Minha mãe ficou chateada porque o namorado dela que tentou acabar com minha vida não foi convidado para o brunch de Natal. Contexto para a história: minha mãe sempre colocou seus interesses amorosos e relacionamentos antes de seus filhos. Eu tenho uma irmã mais velha. Minha mãe tem sido assim desde que me lembro. Ela nos tirou de casa para se mudar para uma nova cidade por causa de um homem que ela amava e era casado. Me fez passar a noite na casa de namorados em que eu não me sentia confortável e chegou a abandonar minha irmã e eu em um estrangeiro país em um albergue enquanto ela saía com um homem que acabou de conhecer por uma noite. Ela também dormiu com um cara que eu estava saindo quando eu tinha cerca de 17 anos. Felizmente ele era maior de idade. Você entendeu? O fato é que ela também é incrivelmente inteligente, profissional, construiu uma carreira incrível para si mesma na academia e pode ser muito solidária e amorosa tanto com minha irmã quanto comigo. É terrível até mesmo apontar esses problemas que tenho com ela. Corta para 2019. Agora estou casada com um marido maravilhoso. Minha irmã tem um parceiro de longa data. Minha mãe está namorando esse jovem. Ambos moram no exterior onde ela está trabalhando atualmente. Ela nos contou sobre seu relacionamento turbulento e como sempre observamos como ela muda de forma para se adequar ao tipo de mulher que ela acha que ele vai gostar. Como um relógio nós havíamos de zerar sua vida, horários e tudo para buscar esse relacionamento doentio. Devo dizer que ela foi física, emocional e verbalmente abusiva durante toda a minha vida, e esse comportamento continuou com seu parceiro. Ele também é abusivo com ela. Minha irmã e eu tentamos conseguir sua ajuda, mas ela não acredita em doenças mentais, nem ouve nada do que temos a dizer. Passamos toda a nossa vida tentando mantê-la estável, mas agora que temos nossas próprias vidas para nossa própria estabilidade mental, apenas deixamos isso para ela. Isso tem sido uma coisa completa em si. Vamos direto ao assunto urgente. 2 anos atrás o namorado dela tentou e ameaçou acabar com a minha vida, meu marido, minha irmã, seu parceiro e minha mãe em uma fúria bêbado no país em que viviam na época. Ele foi acusado de 5 acusações de tentativa de homicídio. Momento mais traumático da minha vida. Minha mãe implorou ao tribunal para livrá-lo das acusações e elas foram retiradas. Ela voltou para ele bem rápido. Agora ela e o namorado estão de volta ao meu país. Eles estão tentando construir uma vida aqui. Minha mãe declarou que voltou a trabalhar em relacionamentos comigo e minha irmã. O namorado enviou um e-mail de desculpas de merda de 2 linhas. Por meio da terapia decidi perdoar os dois. Trabalhei no relacionamento com minha mãe e até vi o namorado algumas vezes. Isso levou muito tempo para chegar a este estágio. Já minha irmã não quer ver ele e eu apoio 100% a decisão dela. Ela ainda está trabalhando no relacionamento com a mãe. O Natal está a chegar e é tradição na nossa família fazer um brunch em família. Nunca perdi um ano, exceto uma vez quando minha mãe estava presa no exterior devido ao Covid. Então eu ligo para a mãe para conversar sobre planos e ela agora está chateada porque o namorado não foi convidado. Ele não é bem-vindo em nossa casa. Nunca. Acho que é um limite justo. Ela já disse coisas como: não posso continuar escolhendo entre você e o namorado. Quanto tempo vai demorar? Ele fez isso há mais de 2 anos. O que ele tem que fazer para você aceitá-lo? E etc. Então agora duvido que ela venha para o Natal e acho que isso pode ser a gota d'água em nosso relacionamento. Eu trabalhei tanto em minha própria estabilidade mental depois de toda essa merda e não quero mais ser uma segunda opção para ela. Só não sei como poderia viver comigo mesmo se a cortasse, mas talvez seja necessário. Edit. Para responder algumas perguntas sobre como ele se livrou de 5 acusações de tentativa de homicídio. Para responder, eu realmente não sei. Saí do país logo após o incidente e passei pelo processo policial que durou cerca de 2 dias. Apresentamos queixa na delegacia e voltamos para casa. A partir daí todas as informações sobre o processo judicial que recebi foram por meio de minha mãe. Olhando para trás não tenho certeza de quanto do que ela disse é verdade. Deve-se dizer que o país em que isso aconteceu é uma pequena ilha do Pacífico conhecida por seu sistema de polícia e justiça de merda. Por exemplo, demorou de 2 a 3 horas para a polícia aparecer enquanto eu gritava ao telefone que ele estava do lado de fora nos provocando e tentando entrar. A violência doméstica é muito comum neste país e não se faz muito sobre isto. Também não há muitos recursos policiais. Minha mãe também é a melhor amiga da esposa do chefe de polícia. Há uma barreira linguística também. Eu falo inglês e o país de origem fala principalmente inglês quebrado e sua língua nativa. Na época eu estava muito traumatizada para entrar com uma ação legal e estupidamente confiei em minha mãe para pressionar pelas acusações, em vez de tentar tirá-lo delas. Próximo relato. Minha madrasta me culpou pelo divórcio de meus pais. Quando eu tinha 7 anos meus pais se divorciaram porque meu pai teve um caso com minha madrasta.
Como meu pai escolheu a madrasta, ela se sentiu intocável quando se tratava de nós. Ela acusaria minha mãe de nos colocar contra nosso pai. Quando ficamos sem teto naquele mesmo ano, ela e meu pai se recusaram a ajudar porque não podemos pagar. Nesse mesmo ano reformaram a casa que meu pai ganhou no divórcio e compraram 2 carros novos, mas isso é outra história. Quando eu tinha 9 anos mal víamos nosso pai pessoalmente e por isso eu ligava todos os dias para contar o que estava acontecendo porque não entendia porque ele não estava por perto. Um dia liguei para ele e disse que sentia falta dele. Era uma criança de 9 anos dizendo ao pai que sentia falta dele. A madrasta decidiu que eu estava errado e decidiu me ligar imediatamente e gritar comigo, me chamando de pirralha e dizendo que foi esse tipo de comportamento que causou o divórcio de meus pais. Ela me disse que eu era uma véia ingrata e como ouso fazê-lo se sentir mal por ser um caminhoneiro. Para deixar claro, eu não tinha dito mais nada. Eu estava chorando e minha mãe veio para ver o que estava acontecendo. Ela gritou com a madrasta que disse: "Ela é minha enteada, posso dizer o que quiser, ela precisa saber o lugar dela, chama-se paternidade." Este não foi nem o pior incidente de sua paternidade. Não tenho contato agora e os dois acham que estou errada porque não fizeram nada e são meus pais. Então devo fazer o que eles dizem. Mas não, vou ficar apenas com a minha mãe. Obrigado. Próximo relato. Papai com direito quer que eu compre um caminhão novo para ele porque sou rico. Então, para um pouco de contexto, meu pai tem muito direito e acha que todo mundo deve algo a ele. Ele pede dinheiro emprestado às pessoas, mas mais ainda à sua família. Seu irmão emprestou a ele milhares de dólares para empréstimos com moedas estúpidas como um carro novo que ele comprou, mas depois foi retomado pelo banco. Meu tio também lhe deu dinheiro para financiar o divórcio de minha mãe e pagar sua falência. Minha tia e meu tio não falam mais com meu pai ou eu e minhas irmãs porque meu pai pediu dinheiro emprestado a eles quando éramos crianças para pagar dívidas ou comprar um carro. Ele nunca pagou de volta. Então eles cortaram todo o contato com todos nós. De qualquer forma, meu pai agora é motorista de caminhão aposentado. Quando ainda estava trabalhando, ele dirigia o caminhão da empresa e queria ganhar mais dinheiro. Então precisava comprar seu próprio caminhão. Ele tentou fazer isso uma vez antes quando eu estava me formando na faculdade e acabou perdendo o caminhão por falta de pagamento. Então vários anos atrás, antes de meu marido e eu nos casarmos, meu pai me ligou um dia do nada. Ele estava me perguntando como eu estava. Eu tinha acabado de começar um emprego bem remunerado no mesmo hospital onde meu marido trabalha. Estávamos ambos ganhando um bom dinheiro e economizando para o nosso casamento na época. Embora não sejamos ricos, estamos mantendo nossas cabeças à tona como a maioria dos millennials está agora. Nós possuímos nossa própria casa, mas novamente, nosso dinheiro vai para nossos utensílios domésticos e pagamento da casa. Nós não temos filhos, então sim, pode parecer que somos ricos. Então de cara meu pai estava me perguntando sobre o novo emprego e eu ingenuamente disse a ele que era ótimo e paga bem. Meu pai então diz: "Bem, eu só estou pensando. Você acha que você e seu marido podem me dar 15 mil dólares para colocar em um caminhão novo? Eu prometo que vou pagar de volta imediatamente." Eu disse a ele: "Sinto muito, pai, mas não podemos fazer isso. Estamos guardando dinheiro para pagar nosso casamento." E ele disse: "Ah, tudo bem." E se despediu. Eu pensei que era o fim da discussão, mas não. Com certeza não foi. Mais tarde recebo uma série de mensagens desagradáveis de meu pai dizendo que eu deveria poder pagar, porque meu marido e eu somos ricos e com certeza podemos nos desfazer desse dinheiro. Não precisamos ter um bom casamento, que estávamos pagando e não meus pais, e podemos simplesmente reduzir o tamanho com nossa situação de vida. Respondi a mensagem dele e disse novamente que não, e sei que se eu lhe der esse dinheiro nunca mais o verei. Ele ficou super chateado quando eu disse isso e me disse que eu devia a ele porque ele me criou e me colocou na faculdade. Eu apontei para ele não tão gentilmente que não, ele não me colocou na faculdade. O Departamento de Educação dos Estados Unidos me colocou na faculdade. O máximo que ele pagou foi pelo dinheiro da gasolina para minha formatura na faculdade. Ele enviou mais mensagens com seus dedos de salsicha tentando me repreender, mas bloqueei ele e não nos falamos desde então. Próximo relato. Minha mãe se sentiu no direito de ler meu diário sem que eu soubesse ou desse meu consentimento. Para algum contexto, minha mãe é religiosa e incrivelmente intrusiva, ainda mais hoje em dia desde que meu irmão se casou e se mudou. Ela não acredita em privacidade e acha que tem que saber de tudo. Eu a conheço por bisbilhotar minhas gavetas e coisas, e ouvir atrás da porta quando estou falando com alguém ou comigo mesma. Ela também fez isso com meu irmão quando ele ainda morava aqui, ouvindo a videochamada dele para a noiva porque ela não confiava no casamento dele. Começou com ele, mas agora ela mudou para mim. Sobre a história principal, eu estava me sentindo mentalmente ruim e minha mãe sabia disso e sugeriu que eu escrevesse meus pensamentos no papel para colocar tudo para fora. Eu ainda não sabia como me sentir em relação à terapia e achei uma boa ideia. Durante o próximo ano e meio escrevi minhas emoções, os dias que teria, experiências, tudo.
eu desabafaria, choraria e sorriria com este livro, e até mesmo reprimiria meus sentimentos se quisesse. Era muito pessoal para mim e havia algumas coisas extremamente pessoais naquele diário. Coisas incluindo meus pensamentos mais sombrios e detalhes descritivos do meu relacionamento com meu parceiro. Nunca planejei que alguém o lesse, especialmente minha mãe. Alguns dias, no entanto, ela me fazia perguntas ou dizia coisas que soavam muito parecidas com o que eu estaria experimentando na época. Mesmo que eu não tivesse dito nada a ela, suspeitei, mas nunca perguntei, e em vez disso comecei a esconder meu diário. Um dia fui abordada por meu parceiro que estava paranoico e queria comprar um teste de gravidez. Eu estava extremamente nervosa e estressada porque éramos muito jovens para cuidar de um bebê. Quero dizer, queríamos ter um filho um dia, mas não tão cedo. Eu tinha tantas emoções acontecendo dentro da minha cabeça, mas fiz o teste e deu negativo. Nós dois ficamos aliviados e acalmados pelo resto do dia, mas no final do dia escrevi uma anotação sobre o que aconteceu e guardei. A manhã seguinte foi estranhamente silenciosa. Tínhamos acordado para a missa e meu irmão estava levando a gente até lá. Ele estava normal. Eram minha mãe e meu pai que estavam estranhos. Eu tentava olhar para minha mãe, mas ela desviava o olhar ou olhava através de mim. Foi uma viagem extremamente desconfortável. Quando chegamos à igreja, minha mãe e meu irmão saíram do carro enquanto meu pai e eu ficamos dentro de casa pelos próximos 30 minutos antes do início da missa. Meu irmão preferia chegar cedo para as confissões matinais. Olho para meu pai e pergunto: Papai, o que está acontecendo? Por que mamãe está agindo com tanta frieza? Ele leva um minuto para responder antes de dizer: Você não deve deixar seu diário por aí. Meu coração e meu estômago caíram. Ela poderia ter lido qualquer coisa, tudo. Fiquei apavorada com o que aconteceria a seguir, mas também me senti muito magoada e traída. Meu pai ajudou a me consolar e admitiu não querer ler, mas minha mãe obrigou a ouvi-la lendo para ele. Ele queria respeitar minha privacidade e teve a mesma experiência no passado quando sua mãe leu seus diários e o confrontou sobre eles, nos quais ele mais tarde queimou. Fiquei muito grata por tê-lo ao meu lado e não poderia ter pedido um pai melhor. Desde então temos nos dado bem e temos uma relação muito mais próxima. Minha mãe e eu, por outro lado, finalmente nos sentamos e conversamos naquela noite e ela finalmente me contou sobre o diário. Ela me confrontou sobre as coisas mais recentes que escrevi, a entrada do teste de gravidez, e me disse como estava mortificada por eu ter feito antes do casamento, e continuou me dizendo: Você sabe que isso não está certo, certo? Não é como uma garota católica deveria ser. Ela continuou soluçando e questionando se era ingênuo em acreditar que eu poderia me comportar e não ser tentada e o doloroso. Não sou uma boa mãe? Eu apenas sentei lá chorando silenciosamente com a cabeça baixa enquanto meu pai ficou quieto até que ele decidiu se sentar ao meu lado e me abraçar. Por fim falei e perguntei: Por que você examinou meu diário? O que lhe dá o direito? Ela argumentou que tinha todo o direito, já que eu estava passando por um momento difícil e ela estava cuidando de mim, já que nunca falei com ela sobre meus problemas e essa era a única maneira, e agora uma maneira de aprender a confiar nela, mas eu não quero falar com ela sobre o que está na minha cabeça. Sempre acaba relacionado às suas crenças religiosas ou me faz sentir mais merda do que antes. E sua leitura do meu diário não me fez querer confiar mais nela, mas isso apenas me fez querer fugir. Desde então tem havido um grande desentendimento entre mim e minha mãe. Eu geralmente sou muito indulgente, às vezes muito indulgente, mas eu não sei se isso é algo que eu posso deixar de lado. Antes, qualquer comportamento que eu via eu simplesmente ignorava porque achava que estava exagerando, mas depois disso ficou um pouco mais claro para mim que algo estava errado. Realmente caiu para mim quando eu estava contando a um amigo essa mesma história ao mesmo tempo em que afirmava: Mas ela é uma boa mãe, certo? Ela me faz comida e me compra roupas. Então eles me pararam e mencionaram como essas eram necessidades básicas e que eu não deveria ter que basear meu relacionamento com ela fornecendo essas necessidades. E quanto a outras coisas como apoiar você ou suas boas lembranças juntas. E eu apenas fiquei em branco. Eu sinto que deveria estar triste com isso, mas me sinto vazia. Para todos os pais, por favor entendam isto: se seu filho quiser falar com você, ele o fará se sentir que você é acessível e o apoiará. Mas se eles não quiserem, tudo bem, e eles têm direito à sua própria privacidade. Não espie seus filhos na esperança de que isso os aproxime, pois isso apenas os afastará e poderá romper seu relacionamento com eles. Fim dos relatos. Assista mais clicando no vídeo que vai aparecer agora.